o que eu vou falar hoje, para ficar bem claro, eu vou falar em código. Eu não vou falar todo o português, tudo. Eu vou falar em código. Então nós vamos orar para que a nossa mente, que nós possamos entender, captar, né? E o Senhor, o que eu anotei? Casa limpa e vazia fica 7 vezes pior. Vossa luta não é contra pessoas. Não ignorem os propósitos do inimigo. Com o Espírito Santo, pode-se discernir o que está acontecendo. E finalizou assim: amar e adorar não é cantar, é honrá-lo com a nossa obediência. Então, também louvar, cantar, né? Mas também honrá-lo obedecendo. Então, estes são os assuntos que o Senhor me mandou tratar com vocês. Primeiro comigo e depois compartilhar com aqueles que quiserem receber. Então, vamos ficar de pé e vamos pedir que nós possamos entender aquilo que o Senhor está nos falando. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor me concede, esse privilégio, essa honra, Senhor, que o Senhor me concede de te servir e também servindo meus irmãos. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, teu Espírito Santo. Fale claramente conosco, Senhor. Que tudo aquilo que é para nós recebermos, que nada, nem coisa nenhuma possa nos roubar. Mas que todos juntos nós possamos alcançar o que o Senhor tem, aquilo que o Senhor reservou para aqueles que te amam. E eu creio que todos que nós estamos aqui, nós te amamos, e nós estamos, ó Senhor bendito, esperando de ti aquilo, a tua promessa. O Senhor disse que o Senhor nos daria aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais entrou em coração humano. Que essa intimidade com o Senhor nos leve a um amadurecimento que só o Senhor pode nos dar pelo teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar. Sentados mesmo, eu vou pedir que você leia em voz alta, bem audível, 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Diz aí: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos um inimigo. O mundo, todo mundo jaz no maligno, né? Isso já todos nós sabemos, a gente ouve e fala em vários momentos, né? O sistema do mundo é o sistema babilônico, está entregue na mão de Satanás, e nosso Deus, nosso Pai glorioso, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu peço a você, mesmo que eu esteja falando de coisas assim, você diz, mas isso é o beabá da vida cristã, que você não desligue aquela atenção, porque se Cristo crucificado e ressurreto não for o centro da nossa vida, da nossa meditação, amados, nós estamos em maus lençóis. Então ele precisa sempre ser o centro da nossa meditação, da nossa reflexão. Nós precisamos trazer a verdade eterna de que nós não merecíamos nada, nós estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões, e o Pai nos deu vida juntamente com Cristo. Quando o Pai ressuscitou Cristo, ele subiu aos céus, a palavra de Deus diz, é Tiago, se não me engano, mas ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então hoje nós precisamos entender um paralelo que eu não vou ler o texto, mas apenas para a gente trazer aqui a nossa memória, um paralelo entre o povo no Egito, aquele povo que clamou e Deus enviou Moisés, e uma situação de muitos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos estar tão despertos, tão antenados, como se diz, que nós definindo e percebendo como está a situação toda no mundo, que nós possamos tomar uma posição firme, séria, não no sentido de ser carrancuda, fechada, séria no sentido de compromisso. Compromisso com Deus, aliança,
de fato com Deus. Porque aquele povo que estava lá no Egito, Deus disse para eles, a hora que for para sair, vocês vão sair de repente. Alguma semelhança com o Senhor quando disse, estai sempre preparado, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora? Vai ser num abrir... Entenderam a semelhança? E o que é que aquele povo tinha que estar fazendo? Você lembra? Eles tinham que estar dentro de casa, se alimentando do quê? Vamos voltar para o beabá? Eles tinham que estar se alimentando. Gente, joga fora a timidez, me ajuda. O que é que eles tinham que estar comendo, que está descrito lá em Êxodo 12? O que é que eles tinham que estar comendo naquela noite em que houve a libertação? Cordeiro. E não podia deixar sobrar nada. E se a família fosse pequena, tinha que convidar outros irmãos para participarem da mesa e comerem cordeiro. Cordeiro. Hoje, queridos, nós estamos num tempo em que nós temos que estar dentro de casa comendo cordeiro. Amém? Precisamos estar dentro de casa comendo cordeiro. As situações aí fora, vamos falar em nível das nações da terra. As situações aí fora que estão sob comando de para quem um dia Adão entregou, quando se submeteu a ele, quando obedeceu, quando comeram daquele fruto, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se submeteram ao inimigo que propôs isso para eles. Então, hoje, nas nações da terra, existe um povo que é um povo que está dentro de casa comendo cordeiro. Existe um outro povo que está do lado de fora, que não sabe o que vem pela frente. Que não é coisa boa. Não é coisa boa. Queridos, o Senhor me deu a bênção, vou dizer assim, de conhecer muitas nações na terra. Eu andei por nações que já passaram, que recém tinham saído de um sistema de governo comum que está rolando por aí. Lembra, pastora Gladys? Lembra? Aqueles países do leste europeu? Lembra? Lembra as misérias? Lembra como eles estavam tentando se reconstruir depois daquelas catástrofes todas? Lembra? Estive numa outra nação da terra, onde os prédios na frente são maravilhosos. Você olha à frente assim, olha, é coisa maravilhosa. Só que nós dormimos num prédio que era um prédio do governo, vamos dizer assim. Não vou entrar em detalhes, era um prédio do governo. Tá? A gente atravessou aquela nação de trem. E na estação de trem daquela nação, as pessoas, naquele tempo, ficavam um mês para conseguir comprar uma passagem de trem. Um mês dentro da estação de trem. Dentro da estação de trem, presta atenção. Nós, com uma pessoa que eu até hoje não sei quem é, porque eu não fui, chegou lá e molhou uma mão. Se você entendeu. Nós entramos no mesmo dia, no trem. Atravessamos o país, fomos até a capital. Quando chegamos na capital, que nós saímos do trem, eu fui uma das primeiras que desceu, mais um pastor que é de lá para cima, nem sei de onde que ele é direito. Nós saímos do trem, tem aquelas catracas, né? A gente passou a catraca. Quando nós passamos a catraca, eu só ouvi aquela batida assim, fechando portas. Tá, 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 tá. Todas, quase um quarteirão de catracas, todas fechadas. E aí nós que estávamos do lado de fora recebemos uma mensagem, e os que estavam do lado de dentro também receberam uma mensagem, que se nós não pagássemos mais $100 cada um, os que estavam lá dentro não sairiam.
Entenderam? Vocês entenderam do que eu estou falando? Quem me entendeu, dá um sinalzinho aí. É um país lá de outros lugares, bem distantes daqui. É verdade, bem distantes daqui. Então, o que eu quero dizer? O modus operandi no mundo é o mesmo. É o mesmo. Mudam as fachadas, mas o modus operandi é o mesmo. Já era naquele tempo. Uma outra coisa que já acontecia e que agora é mais forte ainda, nós chegamos numa praia grega, na ilha de Rhodes. A praia, o nome da praia é Lindos. Se você for, você vai ver. É linda mesmo. Linda. Era um sábado de tarde, não tinha ninguém na praia, porque não era temporada de praia. Entramos numa espécie de uma lanchonete, alguma coisa assim, e nós começamos a pedir. Nós fomos pedir um lanche. E aí, era um casal comigo, aí ele entregou uma nota de $100 para pagar. Aí aquele que recebeu a nota, ele disse assim, eu vou lá dentro para ver se ela é legítima. Aí o rapaz disse, não, analisa aqui. Ele olhou assim, ele disse assim, vocês vieram de onde? Vocês vieram de Israel? Eu levantei e disse, não como nada aqui, estou saindo. Saímos sem pegar nenhum tipo de alimento, nada. Saímos, fomos embora. Então, o antissemitismo sempre existiu. É isso que eu quero dizer. Só que agora ele é pior. E se você for ver em Apocalipse 12, Apocalipse 12, eu não tenho certeza. Diz que ele vai atrás da mulher que gerou o filho varão. Mas a mulher vai ser escondida. Então ele vai atrás daqueles que têm o testemunho de Jesus e cumprem os mandamentos de Deus. Vai lá. Leia. E a mulher? Versículo seguinte. E houve batalha no céu. Versículo seguinte. O Senhor está mudando toda a palavra aqui, mas o roteiro é esse. O que mais? Foi precipitado o grande dragão, antiga, chamado Diabo e Satanás, que enganará o quem? Não ouvi. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quer dizer que não é ele sozinho. Vamos adiante. Agora, chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Jesus fez isso na vitória da cruz, né? O qual, diante do nosso Deus, os acusava dia e de noite. E é o seguinte, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Versículo seguinte. E tem... Verso seguinte. Verso seguinte. Verso seguinte. Seguinte.
Os povos todos que vinham contra. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer o quê? Então, amados, obrigado, Senhor. Por que nós lemos todo esse texto? Para que nós possamos entender que se há 2000 anos o Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz já venceu o inimigo, então o inimigo sabe que tem pouco tempo. Quando ele foi derrotado na cruz, ele já sabia que ele tem pouco tempo. Então você imagina agora, muito mais pouco tempo ele tem. Entendeu como é que é? Muito mais pouco tempo ele tem. Então, vocês devem ter acompanhado as notícias, ou se não acompanharam, vão ficar sabendo de algumas coisas. E eu tenho dito aqui, já faz bastante tempo, em 2015 eu disse, Senhor, como vai ser? Ele me disse, tu lembra de Gósen? Tu lembra de Gósen? Para quem não está familiarizado com a palavra, Gósen foi o lugar onde o povo de Israel ficou escondido enquanto as pragas destruíam o Egito. O povo ficou lá escondido. Então, hoje, o Senhor Jesus Cristo é o nosso Gósen. Não se entusiasme com aqueles que dizem que vai melhorar. E não adianta você me dizer, pastora, não me assusta, eu sou responsável por te falar a verdade. Amém? Não posso vir aqui e pregar para que você seja curado emocionalmente, para que você tenha facilidades financeiras, para que as coisas te aconteçam, para que tudo fique bem para você. Não posso fazer isso. Porque eu vou responder diante de Deus. Você me entende? Agora, se nós nos damos conta que já mais de 2000 anos o Senhor Jesus Cristo fez ele rolar para a terra, porque Colossenses 2 diz que na cruz do Calvário o Senhor Jesus Cristo venceu principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Então hoje ele está tentando abocanhar o maior número de pessoas que ele consiga. É por isso que eu disse para você, o povo de Deus hoje está dentro de casa, eu digo espiritualmente falando, evidentemente, você sai para trabalhar, para estudar e tudo mais. Não é no sentido de virar um eremita, de se isolar, não é neste sentido. É no sentido de não ter negócios com aquele que está sublevando a terra e está a caminho dos que amam a Jesus e cumpre os mandamentos. Ele está ouvindo, sei lá, nessa direção. Então, que nós possamos estar prontos. Algumas pessoas se alegraram com uma notícia que ferveu na internet ontem à noite. Alguns nem sabem do que se trata. Vai lá e você vai descobrir. Né? Ficaram, ai, glória a Deus, agora e tal. Sim. Porém, amados, não esqueçam que nenhum destes que está tomando essas providências é cheio do Espírito Santo. Deus unge homens, sim. Deus chamou Ciro. Ciro, 700 e tantos anos antes. Ciro não era nem do povo de Israel. Ciro era da Pérsia. E Deus deu o nome do cara. Esse aí, meu servo, Ciro, meu servo, esse vai fazer isso. Então, Deus escolhe homens. Mas o povo de Israel não adorou Ciro. Quando Ciro apareceu, o povo de Israel o reconheceu. É Ciro? Lá nos nossos livros, Isaías falou. Olha, Ciro, Isaías 45 diz assim, eu irei adiante de ti, arrombarei as portas, você, o grande Gibor, Ciro, que vai te levar para a vitória. Mas o povo não ajoelhou para Ciro. O povo agradeceu, certamente. Por quê? Porque Ciro permitiu que eles voltassem para a sua terra e fosse reconstruída. Aí você pode me dizer agora, mas aonde que você quer chegar com tudo isso? Há homens que Deus tem pontuado para esta geração. Homens que Deus indicou para essa geração.
E nós devemos orar por eles. E não pouco. Nós devemos orar bastante, porque aqueles que são enviados do Senhor são aqueles que abençoam a igreja mesmo que não sejam crentes. Você me entendeu? Porque se Deus mandou, Deus definiu, é o que vai ser. Então nós precisamos orar, identificar essas pessoas e orar por elas. Mas saber que o nosso socorro vem do Senhor, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Não vem de homens. Então, as decisões de Deus, aquilo que Deus definiu como o que Ele quer nesse tempo, porque o Senhor está avançando, desculpe, com o reino de Deus na terra. Eu tenho aqui. Acho que não vou precisar. Obrigada. Então, quando o Senhor Jesus Cristo falou sobre o espírito imundo que sai, né, do homem, Mateus 12, 43, nós vamos desde o 43 a 45, e eu preciso que vocês me ajudem com a sua garganta também. Amém? Então vocês vão ler, em voz alta. Vamos lá. E quando... Então, isso. Espera aí, mas ele não começou falando que era uma pessoa? Você percebeu? Ele começa falando que era uma pessoa, mas ele termina falando de uma geração. Uma geração. Então, quando nós estamos descompromissados com o mundo, nos alimentando do cordeiro, a casa não está vazia. E a geração não fica pior do que a anterior. Quem me entendeu? Então, nós hoje somos comissionados a ter nossos filhos como nossos discípulos. Nós somos chamados, se você é uma mulher, não, você é uma mulher sozinha, tem filhos, você é responsável pelo seu lar. Né? O Senhor está te comissionando a fazer dos teus filhos, da próxima geração, aqueles que habitam na mesma casa com você, os seus discípulos, discípulos de Cristo. Para quê? Para mantê-los dentro da casa se alimentando do cordeiro, porque as pragas virão. E quem não estiver dentro da casa, vai sofrer junto. Vai sofrer junto. Né? Então, assim, vimos um primeiro movimento lá de uma nação, de uma outra nação, com relação a essa nação que Deus nos fez nascer. Nós não nascemos aqui por acaso. Você é geração eleita. Você é a nação santa. Nós somos uma outra nação. Porém, o Senhor nos fez nascer numa terra chamada Brasil. Houve um primeiro movimento. Porém, queridos, aqueles que estão o consórcio todo que está não querendo que a bênção chegue para essa nação, tem muitos instrumentos. Eles têm muitos instrumentos. Eles têm instrumento de perseguição, eles têm instrumento de tortura, eles têm todo tipo de instrumentos para fazer frente a esse primeiro movimento que foi feito. Estão acompanhando o raciocínio? Então eles vão, né? E a consequência disto é que do lado de lá também vai vir cada vez coisa mais forte. Isto eu falei para vocês na semana passada. Quando os irmãos estão unidos, os irmãos se ajudam. Se um irmão está doente, o outro ora. Se um irmão está com fome, o outro tem comida. Se um irmão não tem roupa, a gente recolhe aí e veste aquele irmão. Se o irmão ficou desempregado e não consegue pagar o aluguel, a gente se junta tudo, por 1 mês e 2, a gente consegue ajudar o irmão a pagar o aluguel. Irmãos que estão dentro da mesma casa, comendo do cordeiro.
Fora isto, queridos, vai ser cada vez pior. E esta nação chamada Brasil precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo e atuante no mundo espiritual para poder fazer com que seja breve. Que seja breve. Né? Pastora Gladys, Pastora Gladys tem ministério profético. Tá? Eu tenho ministério profético. Essa igreja é uma igreja profética. E escute bem o que eu vou falar para você agora. Isto não é escolha nossa. Isso não foi escolha nossa. Pelo menos 3 homens de Deus. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 homens de Deus. Nesses 40 anos, os 4 apontaram para nós e disseram ministério profético. Então o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem nos conduzido. E o que a gente procura fazer? Compartilhar com todos os irmãos, para que todos nós juntos, sabe, pastora, nós entremos no melhor de Deus. No melhor de Deus. Isso não é saudosismo, isso é dizer, Senhor, seja feito tudo aquilo que o Senhor falou, que o Senhor disse que o Senhor faria. E nós queremos. O Senhor disse que o Senhor faria, nós queremos, Senhor. Nós queremos. Então, para que a geração não fique 7 vezes pior do que a anterior, é preciso encher do Espírito. É preciso estar dentro da casa, estar ministrando ao Senhor juntos, o adulto, a adulta responsável pela casa, sabendo que Deus está com você, Deus está te suprindo, te abençoando, te dando sabedoria, te dando o seu Espírito, para que você alimente, para que você abençoe a sua casa, para que você traga todas as bênçãos das regiões celestiais que já nos foram dadas em Cristo Jesus e coloque dentro da sua casa. Amém? É só assim que nós vamos vencer o que vem pela frente. É horrível um profeta ter que advogar em causa própria. Mas vou falar claro aqui para que você me entenda que eu estou bem. Eu estou dentro de casa. Mas eu quero todos dentro de casa. E que todos nós estejamos preparados. Porque, se a água está na mão de uma empresa mundial, que começa com N. Toda a água do mundo. Toda a água do mundo. Ai, pastora, como isso? Vai procurar os poços naturais de Caxias do Sul para ver se não estão todos lacrados. E depois faz uma pesquisa para ver quem é que mandou lacrar. Então, eu estou falando de coisas que já estão acontecendo. Mas não tema, povo de Deus. Porque aquele que prometeu é fiel. Mas o que ele quer? Esteja dentro de casa comendo do cordeiro. Esteja se alimentando do cordeiro. Alegre-se com os irmãos. Acerte os relacionamentos. Que haja paz entre nós. Nós nos encontramos. Todos nós nos encontramos em um único lugar. Perdão, Senhor, mas é a única coisa que eu tenho aqui. Não, eu tenho isso aqui. Todos nós, você e eu, você tem as suas ideias, eu tenho as minhas, nós temos a palavra, que deve nos guiar nas decisões, mas todos nós nos encontramos em alguém. Esse alguém é Jesus. É aqui que nós precisamos encontrar. Nós precisamos nos encontrar na pessoa de Jesus, porque quando você e eu nos encontramos na pessoa de Jesus, há paz entre nós. Porque então, reconheço que Jesus está com você e Jesus está comigo. Você tem um entendimento, eu tenho outro, são outras histórias, porque ele diz que aquele que crer nele será salvo. Mas quem crê, obedece. Amém? Então, assim, o Senhor nos lembra que a casa limpa e vazia fica 7 vezes pior. E ele começou dizendo aqui, quando o espírito imundo sai do homem, presta atenção nos detalhes. Passa por lugares áridos. Quando não encontra, buscando descanso. Quando não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quer dizer, eu vou voltar para o homem de onde eu saí. Amém? Só que, então ele vai e traz consigo 7 espíritos piores. E passam a viver ali. Tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, muitas vezes, nós não cedemos
o tanto que deveríamos ceder para um acordo por causa de ego. Ou porque, mas eu tenho razão, mas eu tenho razão. Acabou, sim, você tem razão. E aí vai abraçado com a outra pessoa para o inferno, só para garantir que tem razão? Não é melhor chegar até o meio do caminho e fazer ceder um pouco e o outro lado ceder um pouco para que haja paz? É, né? Então, esta condição é a condição de comer do cordeiro, porque trago todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Está escrito. Mas como é que eu faço isso? É orando, Senhor, eu trago todo o pensamento cativo à obediência de Cristo? Não, a palavra de Deus diz que a palavra é a lâmpada para os nossos pés. Olha lá, leia. Então, olha bem. Olha aqui, vou fazer um teatrinho aqui. Lâmpada para os meus pés. Tá? Eu tenho uma decisão agora. Não é eu tenho uma decisão. Todo momento. A lâmpada mostra onde eu tenho que pisar. Todo momento. Desde quando eu saio da cama até a hora que eu digo boa noite, meu Senhor, muito obrigado por esse dia. Tudo tem que ser iluminado pela palavra, que é a lâmpada que me faz dar passos certos, me mantendo dentro da casa, comendo do cordeiro. É essa lâmpada que é a palavra. Eu vou responder assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer daquele jeito, porque é assim que a palavra diz que eu tenho que fazer. Então, esta geração será uma geração que vai conhecer profundamente a palavra de Deus, para poder ter essa palavra aplicada em todos, até num olhar. Porque tem gente que obedece, mas faz aquelas caras e bocas, né? Então não adianta, né? É desobediência extraoficial. Né? Lâmpada, cada passinho, cada coisa, tudo. Eu quero ser guiado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Mas ela é lâmpada para o momento imediato, todos os momentos, mas ela é luz para o caminho. Ou seja, ela vai te dizer exatamente no que vai dar o caminho que você está trilhando. É simples. Você quer saber como vai ser o fim de uma pessoa? Observa as decisões. A palavra diz qual vai ser o fim. Então, nós precisamos entender que o Senhor nos deu tudo o que nós precisamos para vencer esse que nós vimos agora há pouco. Mas depende de nós. Depende de se nós queremos isso, né? Então, o que eu vou fazer, meu Deus? Tá, me alimentar do cordeiro, mas fica muito assim, vou me alimentar do cordeiro, fica metafórico, deixa eu achar a palavra, Senhor. Eu tenho que me alimentar do cordeiro, tá? Fica uma ideia, sabe? É uma ideia. É uma ideia. Como uma ideia é bonito, mas eu quero o chão. Eu quero aqui agora. Como que eu faço para me alimentar do cordeiro? Como que eu faço para que quando ele chegar, eu esteja escondida em Gósen e ele não possa me tocar? Quando essas coisas que estão programadas para as próximas semanas começarem a acontecer, eu tenho que estar escondida em Gósen. Entendeu? Como que eu faço isso, Senhor? Como é que eu faço? Não tem outro jeito, queridos, a não ser encher-se do Espírito. Não tem, mas eu conheço a Bíblia, eu sei o que eu vou fazer. Não tem. Porque as coisas do Espírito, primeiro que a palavra diz que elas se discernem espiritualmente. E além disso, quando aquelas coisas que são do Espírito, o mover do Espírito de Deus, ninguém consegue prevê-lo, a não ser aqueles que para quem Deus revelou antes. A palavra de Deus fala em Amós que ele não faz coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, são presentes que Deus nos dá, a você e a mim, para que nós possamos ser preparados, sim, mas também que estejamos sempre naquela condição de perceber o mover de Deus, ser instruídos sobre o mover de Deus e saber como que nós temos que andar. Amém? Então, olha só. Encher-se do Espírito. 1 Coríntios 2, vocês vão ler os 3 versículos, versículo 14 e versículo 15. Leia. Ora.
Versículo 15. Mas... Então, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças que são cheios do Espírito Santo, eles são instruídos. Eles são instruídos no que fazer a momento, porque a palavra é a lâmpada para os pés. Eles são instruídos por o resultado final do caminho no qual eles estão andando, porque a palavra é a luz que ilumina o caminho todo. Mas eles também são equipados para discernir os tempos, as épocas, as estações e os acontecimentos no mundo que jaz no maligno. Então, se eu pudesse dizer assim, aliás, eu fiz essa oração por muitos anos. Senhor, eu quero sabedoria. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem e a mulher que teme a Deus é um princípio da sabedoria. O homem e a mulher que teme a Deus, ele vai escolher aquilo que agrada a Deus, mesmo que ele não entenda. Porque ele sabe que o final é aquilo que Deus falou que seria. Né? Então, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Se você disser para alguns por aí que nós estamos num momento derradeiro da história da humanidade e que há um povo que está sendo preparado, há um povo que está entendendo que precisa cotidianamente se alimentar do Cordeiro, receber do Espírito todos os dias, aquela palavra que alimenta, fortalece, dá direção, protege, conduz, eles começam a rir. Porque hoje a moda por aí é dizer que a Bíblia foi escrita nem por homens. É mais um livro como qualquer outro. Né? Aliás, já tem aqueles que já reescreveram alguns capítulos da Bíblia e tal. Né? Por isso que eu falei para vocês na semana passada, você tem... edições antigas da palavra, guarda, porque são tesouros. Tesouros. Porque muita coisa, vocês sabem, muita coisa já foi mudada. Né? Porque quando Deus fala, Ele faz. A palavra que sai da boca de Deus, acontece. Primeiro exemplo, mais comum, mais direto que todo mundo conhece. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, a palavra de Deus, ela tem poder criativo, ela não é uma informação. Repita, por favor. Repita para você gravar. A palavra de Deus não é uma informação. Ela cria aquilo para que foi enviada. Então, quando nós entendemos, quando eu digo assim, Senhor, eu quero me alimentar de Ti, eu quero me alimentar do Cordeiro, Ele pode me conduzir para o meu lugar secreto e ali, na comunhão com Ele, se revelar de uma maneira que me enche, me alimenta, literalmente. Você entende? Por isso que Ele disse, entra no teu quarto. Deixa de fora toda... Eu estou misturando muita coisa, mas você está me acompanhando aqui no raciocínio? Então, assim, quem é cheio do Espírito, preserva a próxima geração, se alimenta do Cordeiro, dentro de casa, é protegido das pragas que estão acontecendo e outras piores virão no Egito, e também discerne tudo. Agora são trevas. Agora o gado vai ser morto. Agora vem tal coisa. Agora tem sapo até na cama do faraó. Né? Né? Mas vai chegar o dia que o primogênito do faraó vai morrer. Só que antes disso tem outras pragas. E nós precisamos estar escondidos, comendo do Cordeiro, dentro de casa, alimentados do Cordeiro, preservando a nossa próxima geração, protegendo com a verdade, com a palavra e com o Espírito, né? E tendo do Espírito Santo de Deus o discernimento para saber os próximos passos que o Senhor vai fazer. Agora, em todo esse quadro, você já deve saber do que eu estou falando. Vamos evitar problemas futuros. Amém? Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal nos lugares celestiais.
A gente não vai para o nível deles, a gente sobe. Aliás, a gente está lá em cima, né? Ressuscitados em Cristo Jesus, assentados em Cristo nos lugares celestiais. Então, a nossa luta não é no resto do chão, no nível deles. Não é indo para a internet e atacando. Não é, sabe aquelas coisas que geralmente as pessoas fazem? Né? Não é isso. Nós subimos com asas como águia, vamos lá em cima. E de lá de cima olhamos para baixo. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale aqui? Que decreto celestial o Senhor tem sobre essa situação? E assim, reconciliados com o Pai, em comunhão com Ele, protegidos e perdoados plenamente, zerados no tribunal divino, nós ouvimos do Senhor o decreto e dizemos aqui, isso aqui, deu. Entende? Por quê? Porque podem as pessoas achar que não, mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E quando ele usou aquele faraó no Egito, ele usou para mostrar para o povo de Israel que ele era o único Deus. Que todos os deuses que eles viam, os egípcios adorando, todos eles, um a um, ele foi desfazendo. Um a um. As 10 pragas são 10 deuses. E o Senhor envergonhou. Porque há uma palavra na Sagrada Escritura que diz que os deuses que não fizeram este céu e nem esta terra, desaparecerão de debaixo deste céu e de sobre esta terra. Então Deus envergonha aquilo que não é Deus. Ele sempre envergonha. Serão envergonhados e confundidos todos aqueles que confiam no seu braço ou que exclusivamente em homens confiam. Não nos homens que Deus levantou. Eles confiam no Deus que levantou os homens. Amém? Então, só que a nossa luta não é contra essas pessoas. Você consegue imaginar o que é um inferno sem Deus? Inferno é sem Deus, né? Você consegue imaginar o que é um inferno? Gente, você consegue imaginar? Você já parou para pensar? Lá fora haverá choro, ranger de dentes, o verme nunca se acaba. Foi Jesus que falou do inferno, não sou eu que estou falando. Tem gente que não acredita que o inferno existe. Mas Jesus falou que o inferno existe. Então, em quem nós vamos acreditar? No nosso bom senso? Na nossa modernidade? Ou em Jesus que falou que o inferno existe? Agora, você consegue imaginar estes homens, o que vai ser da vida deles se eles não se arrependerem? Se a misericórdia de Deus não os alcançar? Só que Deus vai largando a corda. Largando a corda. Se a pessoa se arrepende, ela pega na corda e Jesus puxa de volta. Se a pessoa não se arrepende, aquela corda vai enforcar a pessoa. Então, nós não temos que lutar contra eles no resto do chão. Subimos como homens e mulheres de Deus e olhamos para baixo. Senhor, aqui, o que o Senhor nos diz nessa situação? O que nós podemos fazer? Como nós vamos orar como igreja? Aliás, em 2015, até alguns anos depois, a gente fazia, a primeira semana do mês era a semana de intercessão. Em agosto nós vamos retomar isso. Primeira semana do mês é semana de intercessão. E também nós vamos convocar oração, pelo menos a cada 3 horas. E todos os que quiserem participar, eles vão poder dar o seu nome, porque nós também vamos estar intercedendo por quem vai participar. Por exemplo, eu posso orar ao meio-dia. Eu posso orar ao meio-dia porque o pastor Ari não está em casa ao meio-dia. Eu posso orar. Eu posso orar às 3. Eu posso orar às 6. Eu posso orar às 9. Eu posso orar... Tem vários horários aí. Né? Nós vamos colocar para você, lá no grupo do WhatsApp, para os avisos, e você vai poder dizer, nós vamos estar orando nesse horário. Por que nós vamos estar orando? E você já vai entender por quê. Porque as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E trazendo todo cativo, em todo pensamento cativo, a obediência de Cristo. Essas fortalezas são argumentos, são sofismas, são ideias erradas, são esse tipo de coisa. Porém, nossas armas espirituais também são a fé em Deus, o pecado perdoado plenamente, para que nós possamos atuar legitimamente no nome do Senhor Jesus Cristo, para termos ouvidos, para orarmos em concordância.
e para recebermos tudo aquilo que oramos pedindo em comunhão. Né? Então, com essas armas espirituais, nós podemos fazer a diferença nesta geração. Nós podemos fazer a diferença. E eu disse, um dia desses aí, orando, falando... Gente, eu não passo horas de joelho, tá? Deixa eu desmistificar alguma coisa aqui. Ah, ela passa o dia orando. Não. Eu passo o dia falando com Jesus e lavando louça. Que eu sujo bastante. Eu varro a casa, de vez em quando, falando com Jesus. Eu arrumo a cama, agradecendo, porque a cama é boa, é quentinha, falando com Jesus. Então, assim, todo o trabalho que for um trabalho manual é uma oportunidade de falar com o Senhor, de estar em comunhão com o Senhor, de estar ouvindo o céu, de estar falando, compartilhando com o Senhor. Então, quando nós temos trabalho intelectual, é mais difícil. Mas quando o trabalho é manual, liga o automático e vai falando com o Senhor. Você está comendo do cordeiro. Entendeu como é que é? Você está se alimentando do cordeiro. Então, se nós tivermos fé, tudo que lhe pedirmos em oração, recebendo, cremos. Mas sabendo que os tempos estão maduros, sabendo que há o nosso inimigo que sabe que tem pouco tempo, que ele está no controle de todas as coisas lá fora, mas que Deus vai trazer juízo, e só os que estiverem dentro de casa comendo do cordeiro não serão atingidos. Então não adianta dizer Jesus, Jesus. Foi o que ele falou, né? Não adianta dizer Senhor, Senhor. Ou dizer templo do Senhor. Não. Tem que estar com o Senhor, habitando dentro de nós. E a gente vivendo nessa condição. E agora eu caminho para o fim. Fim de hoje. Isaías 58, 12. Veja lá. E os que de ti... Olha a próxima geração aí. E os que de ti procederem farão o quê? Tá, eu vou ler uma outra tradução aqui. Será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas. Quer dizer, volta ao caminho antigo. Restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Você entendeu do que eu estou falando até agora? Então, uma geração que preserva, que habita dentro de casa, sem comprometimentos com o lado de fora, que jaz no maligno, alimentando-se com o cordeiro, tendo a palavra guiando tudo, momento a momento, a palavra guiando em tudo, e também mostrando qual vai ser o destino final, será chamado reparador de brechas. E os seus filhos, tudo que for assolado aí, os seus filhos vão reedificar. Não é maravilhoso isso? Com que objetivo? Você será chamado reparador de brechas. Sacerdote dentro do lar. Homem e mulher que ministra. Homem e mulher que abençoa. Homem e mulher que protege. Homem e mulher que guarda. Homem e mulher que diz, não, vamos lá, vamos continuando. Ah, mas eu não tenho, você diz, eu não tenho um homem dentro da minha casa sobre a minha vida. Mas você tem a comunhão dos irmãos. Você tem os anciãos. Amém? E quem, por exemplo, uma mulher sozinha, ela pode buscar os anciãos. E pode buscar as anciãs também. Né? Para ser abençoada, para ser orientada, enfim. Né? Então, teus filhos edificarão as antigas ruínas. Eu tenho para mim que nós não nascemos no Brasil por acaso. E tem um texto bíblico que sustenta essa minha convicção. Deuteronômio 32, 8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites dos povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Se você nasceu no Brasil, o Brasil é tua herança.
Na terra, eu falo na terra agora, não falando de espiritual. Se você nasceu no Brasil, o Brasil é para você. Ele não é para ninguém que queira vir, como diz um pastor por aí, implantar o sócio da lista. Eu sei que vocês sabem, vocês escutam, né? O sócio da lista está no Brasil há muitos anos. Em 1935 houve a intentona comunista. Em 1964 houve outro movimento comunista. O Brasil é um desses países. É. E não esqueça que este regime é o... De quem? De quem? Eu não vou falar aqui, você tem que falar aí. Do ateu, daquele lá, o ateu, aquele, de outros lugares do mundo, entendeu? De outros lugares do mundo. E o propósito dele é ir atrás dos que amam Jesus, né? E guardam os mandamentos do Senhor. Então, igreja, anime-se, nós estamos em tempos gloriosos. Tudo que os profetas desejaram ver, nós vamos ver. Nós somos a geração que vai ver o cumprimento de palavras milenares. Elas vão acontecer diante dos nossos olhos. Aí um vai olhar para o outro e vai dizer, você lembra? E aquele versículo, lembra? Pois é, está acontecendo. Está acontecendo. Não é porque as pessoas estão falando agora, é porque o Senhor falou há milhares de anos. Tem um livro, ele só existe em e-book. É um livro... É muito interessante. É um livro em inglês e só existe em e-book. O nome do livro é o Testemunha das Estrelas. Esse livro mostra todas as constelações, narrando todo o plano de redenção de Deus nas estrelas. Pensa, Deus disse, né, que os astros, eles seriam para sinais, para tempos e tudo mais, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou privilegiada. Eu sou privilegiada por ter nascido nessa geração. Você é privilegiado por ter nascido nessa geração. Mas nós precisamos, de novo, para que você guarde, estar dentro da casa, sem comprometimentos, sem apoiando o que eles apoiam, aprovando o que eles aprovam. Dentro de casa, nos alimentando do Cordeiro, preparando a próxima geração e sabendo que o Senhor está com os pés na nuvem. E que nós somos a geração que vai ver essas coisas acontecendo. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, ele deu o Brasil para os brasileiros. Sim? Sim. E é uma terra riquíssima. É uma terra abençoada. É uma terra belíssima. E eu acredito que, pelo menos não, acredito que você também, você não vai abrir mão disso que o Senhor te deu. Um dia eu estava na rua, andando com um irmão, e ele está aqui, mas eu não vou, só se ele quisesse dizer que é ele. Nós pegamos um punhadinho de terra assim, e a gente estava falando de Deus e tal, fazendo exercício na rua. Pegamos, Senhor, a terra do Brasil é tua. A terra do Brasil é tua. Lembra? A terra do Brasil é tua. Nós somos teus. O Senhor nos fez nascer aqui. Ninguém tasca. Porque tem uma igreja que está destinada e que está decidida que a nossa geração verá a glória de Deus na terra. A nossa geração, homens e mulheres que dizem, o Senhor nos deu, é nosso. Por quê? Então seremos chamados reparadores de brecha, restauradores de veredas, para que essa nação seja habitável. Amém, igreja? Casa limpa. Nossa luta não é contra pessoas. Não ignorar os propósitos do inimigo. Ser cheios do Espírito para discernir o que está acontecendo. Amar e adorar a Deus é, entre outras coisas mais, além do canto, né? É obedecer. Amém?